Pessoal, Lúcio Carlos, vamos falar hoje sobre a condenação do Trump lá nos Estados Unidos. Ele foi condenado em 34 crimes, 34 de uma vez, todos eles com pena de 1 a 4 anos de cadeia. Só que lá nos Estados Unidos eles têm um esquema em que quando acontece coisas desse tipo, ele junta e ele cumpre só de 1 até 4 anos e não precisa cumprir 4 vezes 34, caso a sentença do juiz seja de 4 anos. Né? Pode ser de pode ser de 2 meses, de 1 mês, ou como veremos, pode ser nada, inclusive. O que acontece é o seguinte: esse problema do Trump está acontecendo porque ele está para ganhar as eleições agora em novembro do atual presidente de esquerda democrata, Biden. O Trump é republicano de direita conservador. E já todas as pesquisas dão uma boa margem para o Trump, porque o Biden, até pessoas que são eleitores de esquerda lá do Partido Democrata, estão vendo que os Estados Unidos está muito mal internamente, muito mal na economia, muito mal socialmente, tem o problema da imigração ilegal, um problema lá do México com a fronteira do Texas, que o Nego falou de até em guerra civil, e as ações mal feitas dele ao ajudar Israel contra o Irã e o grupo terrorista Hezbollah, e a lentidão na ajuda da Ucrânia, e também face ao crescimento do poderio da China, a atual rival, né, dos Estados Unidos, não é a Rússia. A Rússia é muito inferior à China, aos Estados Unidos, mas a China está querendo tomar Taiwan, que é uma ilha capitalista, altamente desenvolvida, democrática, com liberdade, aliado dos Estados Unidos. Né? Então, o que está acontecendo? O negócio é o seguinte: em 2006, na verdade, em 2016, uma garota de programa, uma atriz pornográfica, Stormy Daniels, ela disse que em 2016, durante a campanha que ele ganhou, né, ele ganhou, foi eleito presidente, ela disse que em 2006, 10 anos antes, ela teve um caso com o Trump. Só que isso não é problema nos Estados Unidos, não é crime você ter relação com prostituta. Ah, mas foi imoral. Tudo bem, isso aí você pode falar, mas o negócio é que não teve. Porque ela mesmo depois desmentiu e ele, o Trump, nunca afirmou que fez. Então não teve essa relação com essa mulher. O problema é que o Trump é um cara bilionário, já era bilionário antes, bem antes de ser presidente dos Estados Unidos, então ele já tem até um advogado que trata desse tipo de coisa. Mulheres, gente que fica caluniando e tal, e eles fazem a defesa, às vezes, como foi o caso dessa atriz, foi US$ 130 mil. US$ 130 mil. O cara pediu, o próprio advogado que cuida dessas picuinhas que vem sobre o Trump, pagou do bolso dele esses US$ 130 mil durante a campanha e nem falou com o Trump, avisou depois, né, para ser reembolsado. E a mulher não fez nada, só que isso veio à tona. E como foi durante a campanha eleitoral, US$ 130 mil não dá nem 1 milhão, não é nada. É troco para Trump, é troco do troco, do troco, do café, do pão, da passagem de ônibus, da esmola. Não é nada, US$ 130 mil para Trump. Mas o advogado dele pagou porque achou melhor que a mulher ia ganhar o que ela queria, fez um dinheiro fácil, US$ 130 mil, e o Trump não ia ter respingo nenhum, não ia ter que ficar processando a mulher por calúnia e difamação. Achou melhor fazer isso o advogado, porque era no meio da eleição, no meio da campanha eleitoral. Foi menos pior. E o Trump se livrou disso. Só que aí os democratas pegaram isso e tal e levaram à justiça, a justiça lá de Nova York, que é totalmente esquerdista, como a justiça estadual de Nova York também. E não foi porque ele teve esses 34 crimes, não foi por causa desse negócio da prostituta, porque deu dinheiro, o advogado deu dinheiro. Isso aí não é crime, dar dinheiro para outra pessoa. Não é crime. O problema é que começaram a dizer que aqui ele feriu prestação de contas. Com esses 130 mil, tinha que ter prestado contas desse dinheiro, a propina. Propina não, né? O cala-boca, né, para a mulher. Outro também, outro também. Aí disseram que em 34 coisas lá, 34 coisas que envolviam prestação de contas, esses US$ 130 mil não foi registrado. Então,
é como se fosse fraude fiscal o crime. Não tem nada a ver com ter tido pagamento para o advogado ter pago essa mulher para ela calar a boca e sumir de cena, me perturbar durante a campanha. Foi porque isso daí feria, segundo a acusação, 34 coisas já de prestação de contas na campanha. Um absurdo completo. Aí resolveram condenar ele em 34 instâncias, agora, recentemente, esses dias aí. Só que isso é categorizado lá nos Estados Unidos, né, classe E. Classe E é a mais baixa que tem, então pode ser dado até pena de prisão domiciliar para o Trump. Já está pegando mal essa condenação. Tem um instituto americano lá de pesquisas que vem monitorando há vários tempos, né? Muito tempo, as intenções de voto de Trump e do Biden. O Trump, assim que estourou essas acusações contra ele, de ele ser preso, já ganhou 1% das intenções de voto. Depois de um tempo, quando mexeram mais não sei o quê, mais 8% em cima do Biden. E agora, com a condenação, mais 12%. Então, como acontece aqui com o Bolsonaro. Você viu que pararam esse negócio de golpe? Falaram de golpe, que Bolsonaro ia ser preso, falavam disso todo dia, ia ser preso, ia ser preso, ia golpe, deu golpe de Estado, não sei o quê. Pararam de falar. Por quê? Porque isso estava fazendo bem ao Bolsonaro. Essa perseguição sem sentido, ilegal, ditatorial, por parte da esquerda contra um candidato de direita que não é do sistema, jurídico, do establishment, não é da mídia tradicional, não das elites que comandam o país, né, das grandes famílias de séculos e séculos, dos grandes banqueiros, não é o caso. Nem do Trump, nem do Biden, eles são contra o sistema, eles são uma ameaça ao sistema. Então o sistema revida perseguindo, prendendo e tal, só que isso está virando ao contrário. O Brasil é uma amostra disso. E foi o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então já estão até, próprios democratas já estão falando, já tem jornais aí dizendo que eles já estão começando a se arrepender do que foi feito. E em até parar com esse negócio e que a justiça dê liberdade provisória para o Trump. Ele fica livre, mas se cometer outro crime, aí vai preso. Entende? Só que tem uma outra possibilidade, ele recorrer direto na Suprema Corte. E a Suprema Corte, ela não é que nem aqui do Brasil, o STF, ela é mais equilibrada e julga justamente. Porque o certo era agora ele recorrer à Corte Estadual, que é do estado de Nova York. Então, é todo esquerdista, ele é democrata, ele vai perder. Aí perde-se um tempão para perder, para ir sim ir para a Suprema Corte. Estão vendo lá uma brecha jurídica para ele ir direto na Suprema Corte e aí não ficar acontecendo, e aí ele ser liberado dessas coisas, porque a Suprema Corte lá nos Estados Unidos era composta meio de conservadores, de direita e de esquerda, né? Que nem aqui no Brasil, que é 90% de esquerda, Lula e PSDB, Alckmin e Alexandre de Moraes, essas coisas não. Lá é mais correto na Suprema Corte. Mas esse pessoalzinho de primeira instância, segunda instância, que fica perseguindo porque tem rixa ideológica e tal, estão dando tiro pela culatra. O Trump disse que a resposta vai vir no dia 5, acho que nas eleições de 5 de outubro. Vai vir a resposta do povo americano sobre essa perseguição aí que estão fazendo contra ele. Obviamente, ele provavelmente vai vencer, até está aumentando a margem dele sobre o atual Biden, né? Por causa disso. Então, isso, com a ajuda do Bolsonaro, está ajudando o Trump. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela sua atenção. Desejo a você e sua família tudo de bom, que Deus abençoe vocês, o povo do Rio Grande do Sul, o nosso Brasil.